Olá, assinante da TV Destaque, estamos iniciando mais um programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação, programa focado em trazer informação para que o telespectador possa fortalecer os laços de cidadania. Hoje, na companhia da doutora Rosana Valdeirão de Lima, temos mais um entrevistado que vai nos trazer importantes esclarecimentos a respeito da questão do direito previdenciário, né, que está tão em voga aí, com tantas polêmicas, com tantas dúvidas, e a doutora Rosana vai então nos apresentar quem é que vai tirar as dúvidas dos telespectadores hoje no nosso programa. Doutora Rosana, bem-vinda. Obrigada, Clóvis, mais uma vez, um grande prazer estar aqui com você. Quero cumprimentar os nossos assinantes, né, da TV Destaque, e o pessoal também que nos acompanha pelo canal d11.com.br. Mais uma vez, né, como já o meu amigo Clóvis colocou, nós abordaremos hoje os assuntos relativos aí referentes a direito previdenciário. Está muito em moda, né, Clóvis? Cada dia uma novidade, cada dia uma São muitas emoções. São muitas emoções, exatamente. E para falar sobre isso, nós convidamos hoje o nosso amigo Dr. Marcelo Marella. Dr. Marcelo Marella, ele é advogado, ele é graduado em Direito, especialista em Direito do Trabalho, e ele é mestre em Educação e em Administração. Dr. Marcelo também é professor universitário, colega de instituição, né, Marcelo? E é uma pessoa do mais alto gabarito para tratar deste assunto. Então, Marcelo, prazer enorme poder contar com você aqui hoje. E vou abrir para suas considerações iniciais e já vou aqui, né, como o tempo é curto e o assunto é extenso, eu já vou emendar aqui uma primeira perguntinha para você. Primeira coisa que eu acredito que seja interessante para o nosso telespectador tomar conhecimento é o que mudou recentemente nesse sistema da Previdência Social, esse famoso 85-95. Obrigada mais uma vez. Obrigada, bom dia a todos, aos que nos assistem. Professora Rosana, pelo convite, uma grande amiga. Professor Clóvis também, é com imensa satisfação que eu participo desse programa. De fato, essa matéria previdenciária não é de hoje que ela vem sendo alterada. Por quê? Porque se presume que tem um rombo. E, de fato, tem um rombo na Previdência. Mas não é só por um fator financeiro. Muitos fatores envolvidos, fatores de desvios de dinheiro indevidos, má gestão, mas, de fato, tem um problema muito sério, que é problema para a Previdência, mas para nós, seres humanos, é bom, né? Que é a vida dura mais. Hoje, a sobrevida, não só brasileira, mas do mundo, está muito maior. Alguns anos atrás, alguém de 40, 50 anos já era considerado um idoso. Hoje já não mais. Então, se aposentava com essa idade, quando se aposentava, e receberia aí por 2, 3 anos no máximo. Hoje não, hoje é muito comum se receber por mais tempo do que se contribui. Então, alguma coisa precisava ser feita. E o que foi feito foi essa lei chamada e conhecida como 85-95, que é uma junção entre a idade e o tempo de contribuição. Porque hoje, dentre os vários tipos de aposentadoria, o principal deles é a aposentadoria por tempo de contribuição, onde se contava somente o tempo pago para a Previdência, ao passo que, pela nova lei, não mais. Soma-se o tempo de contribuição à idade do segurado, sendo uma das fórmulas. Continua ainda em vigência a fórmula antiga, mas hoje o que prevalece é essa junção, sendo que para a mulher tem que haver uma junção entre o tempo de contribuição e a idade, que tem que ter a soma de 85, e para o homem, 95, entre a idade e o tempo de contribuição. Doutor Marcelo, só para o telespectador não ficar na dúvida, a lei é a Lei 13.183, né, que foi sancionada agora há poucos dias, ela muda as regras daqui para frente, ou quem já está participando da Previdência já pode utilizar essa regra? Não, ela muda daqui para frente. Quem já estava no sistema antigo, não utilizando o fator 85-95, mas utilizando algo chamado fator previdenciário, que é uma conta matemática que leva em conta, principalmente, a idade da pessoa,
A estimativa de sobrevida do segurado, que hoje no Brasil é calculado em média mais ou menos de 74 a 75 anos de idade, e obviamente ao valor e o tempo de contribuição. Então, quem já estava nesta fórmula, quem já se aposentou por essa fórmula, tem que permanecer nessa fórmula. Esta nova que surgiu no dia 5 de novembro passado, ela deu duas alternativas. Ou vai no sistema novo, 85-95, ou permanece utilizando o fator previdenciário. É uma opção ainda do segurado para ver o que é mais vantajoso para ele. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo. Até para o nosso telespectador se situar aí em relação às formas de aposentadoria. Óbvio que nós temos um grande público da área acadêmica, né, e da carreira jurídica, mas nós temos também um telespectador cidadão, né, e que é importante saber. Explica para a gente um pouco quais são as formas de aposentadoria que nós temos hoje. Muito bem. No sistema brasileiro hoje, nós temos algumas formas de se aposentar. A primeira delas, como já foi dito, é o tempo de contribuição. Antes de 1998, era chamada aposentadoria por tempo de serviço. O tempo que se trabalhava era o necessário para se aposentar. Agora não é mais isso. Além de ter o tempo de serviço, precisa ter a contribuição. Não basta somente trabalhar ou prestar algum tipo de serviço, mas contribuir para o sistema, porque o sistema é contributivo. Então, precisa ter a contribuição, que no caso da mulher são 30 anos, no caso do homem, 35 anos. Então, essa é uma forma de contribuição. Existe uma segunda forma, que é a contribuição do professor, porém não o professor universitário. É o professor de ensino médio e ensino fundamental. 25 para a mulher, 30 anos para o homem. 30 anos de contribuição e 25 para a mulher. Dos professores, exclusivo até o ensino médio. Não vale para ensino para nós, não. Para ensino do universitário, não. Mas esse tem que ser contribuição exclusiva do magistério. Dedicação exclusiva ao magistério. Se eu acumular uma função magistério e outra atividade, eu não tenho esse direito. Não, essa aposentadoria tida como especial, não. Ela é, entre aspas, chamada de especial, mas é a contribuição do professor. Muito bem. Nós temos ainda também a chamada aposentadoria, esta sim especial, que é aquela advinda de atividades insalubres ou perigosas. Varia com o grau da periculosidade ou da insalubridade, onde o trabalhador pode se aposentar após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, desde que a atividade seja enquadrada nas consideradas insalubres ou perigosas. Temos também a chamada aposentadoria por idade, ou seja, aquela que exige um tempo mínimo de contribuição de 15 anos ou 180 contribuições, que não precisam ser ininterruptas, podem ser parceladas, intermediadas, sendo 60 anos para a mulher, 65 para o homem, desde que tenha o período de carência de 180 contribuições. E, por fim, nós temos a aposentadoria por invalidez, que é aquela onde o trabalhador sofreu alguma doença grave, e essa só pode ser concedida através de perícia médica do próprio órgão previdenciário, INSS. Aí complica. Por que, professora Rosana, complica assim? É verdade. Complica porque N fatores envolvem isso. Realmente precisa ser uma doença muito bem caracterizada. É um contingente médico para perícia. Exatamente, né? Não tem. Não é marcando perícia para o ano que vem. Bom, se fosse para o começo do ano ainda estava bom, né? Para o ano que vem, para não assustar o nosso telespectador. Exatamente. Né? Mais uma vez obtida é a aposentadoria por invalidez, mas já alerta o seguinte, ela nunca é definitiva, porque se o trabalhador retornar ao seu estado de saúde e deixar de ter essa condição de doente, ele perde esse direito. Ele precisa passar por exames periódicos. Exames periódicos, tá? Não tem uma periodicidade pré-determinada, mas são exames periódicos. Eu já vi casos de 6 meses, como de 1 ano, como de 3 anos. Tá? Isso é efetivamente marcado, Marcelo? Efetivamente marcado. Efetivamente marcado. Porque no dia a dia, a gente vê pessoas que se aposentaram há muito tempo
por invalidez e nunca mais aconteceu nada. Então, existe uma presunção de que a pessoa não se recuperou. E, às vezes, pessoas que desenvolvem outras atividades, ou seja, ele poderia estar apto, né, a outras atividades, e eu nunca vi um controle, né? Óbvio, não é a minha área específica previdenciário, mas existe uma obrigatoriedade desse exame periódico. A letra fria da lei, sim. Mas, até por um contingencionamento, não tem pessoal suficiente, o INSS não tem todo esse controle. Eu tenho casos de empregados de funcionários que estão afastados há 25 anos e lá permanecem até hoje. Isso não é bom para o empregador, isso não é bom para o segurado, isso não é bom para o país, para o sistema, ou seja, não é bom para ninguém. E dentro desta aposentadoria por invalidez, tem um detalhe que grande parte da população desconhece. O aposentado por invalidez que comprove ter necessidade de um acompanhamento de 24 horas de uma pessoa, que hoje são chamados os cuidadores, enfermeiros, seja lá o que for, ele pode ter um acréscimo ainda de 25% na sua aposentadoria. E a maioria da população desconhece isso. Então, além de ter a perícia que constate a invalidez, também precisa constatar a necessidade do acompanhamento deste cuidador. Então, o objetivo é minimizar o prejuízo do segurado aposentado por invalidez. As pessoas não sabem e o INSS se finge de morto. Não divulga, obviamente que não divulga. Agora o Marcelo vai ser o responsável por um agravamento na crise financeira do INSS. Da Previdência, porque, né, divulgando, eu pessoalmente não tinha ideia disso, como eu disse, né, não é minha área de atuação o direito previdenciário, a gente sabe aquilo que, né, superficialmente, agora, aprofundadamente, eu não tinha ideia. E, pois é, e a Previdência, ela é, a princípio, a lei da Previdência ela é simples, ela é baseada em duas leis, lei de custeio e lei de benefício, lei 8.212 e lei 8.213, e que os termos da lei são autoexplicativos para nós que somos da área jurídica, sabemos o que significa, ou seja, basta ler e ele automaticamente se explica. Mas, obviamente, que a população, em partes, não conhece. Hoje a população está muito esclarecida, nós sabemos disso. Hoje tem, na Avenida Paulista, lá em São Paulo, o Juizado Especial Previdenciário, onde a população pode ser atendida diretamente. Os próprios órgãos do INSS também atendem a população, com marcação de hora através da internet ou de um telefone. E acabaram aquelas filas, não se vê mais aquelas filas que tinham enormes, o pessoal tendo que chegar 4, 5 horas da manhã para poder ser atendido, isso não existe mais. Então, de fato, o atendimento é muito bom, mas, infelizmente, falta ainda maiores esclarecimentos para a população. Doutor Marcelo, nós estamos chegando no final do primeiro bloco, mas eu queria deixar uma questão para a gente responder no próximo segmento. Você é dos que acreditam de que a Previdência tem um rombo financeiro. Nós já trouxemos entrevistados aqui que dizem que não tem o rombo. Então, fica aquela história de cálculo matemático. Tem ou não tem? Bom, se a crise é grande na Previdência, nós temos observado que o governo tem procurado atrair novos contribuintes. Seja o autônomo, seja o pequeno empresário, tirar o pessoal da informalidade e trazê-los para o sistema. Nós temos agora das empregadas domésticas com uma regulamentação nova. Será que com essa atração, e essa pergunta é para você responder depois, ela, num primeiro momento, vai fazer caixa para o governo. Mas daqui a 30, 35 anos, isso não vai aumentar o rombo? Não vai ter... Quem é que vai pagar essa conta? Porque se eles vão ter o direito igual e a contribuição é menor, no momento não vai ter problema, porque eles só vão se aposentar com o tempo de contribuição e com a idade. Mas no futuro isso não vai terminar gerando um problema? Nós vamos a um breve intervalo, lembrando que esse programa é reprisado terça-feira, 7h30 da manhã,
e pode ser acessado pela internet, pelo site www.d11.com.br. Vamos a um breve intervalo e voltamos já.